Vivemos num mundo cheio de dúvidas, dúvidas estas sem explicação. Mas será mesmo? Infelizmente, ainda estamos imersos em muitas crenças limitantes que nos impedem de evoluir nossa consciência para entender melhor o mundo que nos cerca. Alguns acreditam que viemos dos macacos, que devido a anos de evolução genética, chegamos ao ser humano como o conhecemos hoje. Temos aqueles que acreditam que viemos do espaço, que uma rocha interestelar veio de outra galáxia trazendo consigo uma célula que originou a vida por aqui, uma teoria conhecida como panspermia cósmica. Também temos a teoria cientificista, que aponta que tudo começou com a explosão do Big Bang, originando a vida e tudo o que conhecemos no universo. A teoria mais aceita pelas pessoas é de que o mundo foi criado por Deus, uma divindade dotada de bondade e misericórdia, que com o propósito de ser adorado, decidiu então criar o universo e tudo que nele contém. A criação do mundo pode ser facilmente observada no livro de Gênesis, assim como o momento em que Deus soprou a vida nas narinas de Adão, o primeiro homem a pisar na terra, compondo assim a teoria criacionista. A partir daí, muitas histórias surgem ao longo do tempo, distorcendo e ou confundindo o entendimento correto sobre os fatos. Será mesmo que as histórias que conhecemos são reais? Quem está certo? Qual teoria de fato comprova a nossa presença aqui na Terra? Bem, segundo os mensageiros do amanhecer, uma raça de seres conhecidos como Pleiadianos, advindos das Pleiades da constelação de Touro, o mundo e todos os seres foram projetados e criados para seus devidos propósitos. Quando o Criador primordial criou o mundo e tudo ao seu redor nessa galáxia, preencheu os seres com a essência de sua consciência, permitindo que a vida se propagasse pelo mundo, justificando assim a onisciência do Criador, transformando todos em um só e à sua imagem e semelhança. Não irei ater em detalhes neste último ponto, mas analisar quantas evidências e comparativos podemos fazer com as informações que temos. Podemos observar que as pessoas ainda se prendem a dados encontrados na Bíblia e o quanto sua influência molda o pensamento sobre a criação do mundo. No entanto, não é tão coerente acreditar no livro mais antigo que a humanidade possui, pois este foi escrito pelos homens, não sendo diretamente uma ação divina do Criador. A única evidência que temos da interação do Criador com a humanidade foi a entrega dos 10 mandamentos, leis que os homens deveriam seguir para viver em conformidade com Deus. Se olharmos para as civilizações mais antigas como os astecas, os maias, sumérios, etc., podemos observar evidências muito mais concretas sobre a origem do homem. Pinturas rupestres elucidam todos os fatos e personagens no decorrer da história. Segundo os Pleiadianos, o mundo foi criado pelo Criador primordial, que se fracionou em outras essências de consciência para que pudesse viver diversas experiências. Também permitiu que outras raças compartilhassem seus genes e conhecimento, a fim de formar na Terra uma biblioteca de informações melhoradas guardadas em nossa genética. Se dividindo em outras partes, o Criador primordial permitiu que os seus pudessem também criar outras experiências de vida, outros seres e raças pelo universo. Para que os seres pudessem viver as mais diversas experiências, foram criadas várias realidades e dimensões de diversos níveis a fim de que a evolução ocorresse. Voltando às pinturas rupestres das antigas civilizações, elas demonstram com exatidão a presença de seres vindos do céu, seres em naves alienígenas, seres andando entre os homens, seres entregando tecnologia aos homens. Não há como discordar destas pinturas, onde civilizações que nunca se encontraram e não sabiam da existência uma da outra, registraram as mesmas ilustrações tão semelhantes quanto. Quando falamos da criação da Terra e dos homens, chegamos ao entendimento que um ser de grande poder os criou. Olhando no Gênesis como as coisas se desencadearam, precisamos destacar um outro personagem chamado Quetzalcoatl. Este era o deus dos astecas e responsável pela criação do mundo e dos homens. Quetzalcoatl recebeu do seu pai, Tunacatecutli, a missão de terminar a criação que fizera.
Assim, ele partiu para a criação da raça humana e a formação da Terra. Segundo a história, Quetzalcóatl e seu irmão Tezcatlipoca precisavam formar a Terra para que houvesse sustentação capaz de suportar a vida. Assim, eles lutaram com a deusa que habitava o domo, e para atraí-la, Tezcatlipoca cortou seu pé e o jogou no mar para chamar a atenção da fera. Assim que a fera se aproximou, eles lutaram com toda a força que possuíam e conseguiram vencê-la. Após a batalha, os dois irmãos cortaram a fera em partes as quais formaram os continentes como conhecemos hoje. Logo após a formação do mundo, o próximo passo era criar o homem. Para isso, utilizaram-se dos ossos sagrados de seus ancestrais. Fracassaram 4 vezes até acertarem na criação do homem, mas no fim ele conseguiu dar vida ao desejo de seu pai, quando terminara a obra que havia herdado. Nesse vídeo não irei entrar em muitos detalhes sobre Quetzalcóatl, pois o objetivo é mostrar as semelhanças que existem a respeito da história que nos foi contada. Comparando Gênesis com o deus azteca, podemos perceber que existem muitas semelhanças nos fatos que decorreram para a criação do mundo e da humanidade. Se olharmos a mitologia nórdica, veremos histórias muito similares à anterior. Todos os personagens tidos como deuses sempre vinham do céu, sozinhos ou em suas embarcações. Dessa forma, alimentando em todas as partes do mundo inúmeras crenças diferentes, porém com o mesmo enredo. Os deuses nórdicos possuíam aparência de cor branca, olhos azuis, cabelos longos, louros e compridos, muito similar à de Jesus, não é? Que de fato são exatamente a mesma aparência dos Pleiadianos, que vieram de outras eras e dimensões para transmitir seu conhecimento e ajudar a humanidade a se libertar dessa prisão. Deixando de lado o conceito de como tudo começou, temos que entender que nada é o que parece ser, e que nem tudo que tem que ser explicado precisa ser explicado. As evidências são claras quando se permite aceitar que crenças limitantes nos bloqueiam da verdade. Quando o planeta foi criado, a ideia era que fosse um lugar para compartilhamento de informações, de modo a evoluir ainda mais e mais as consciências aqui presentes. Por isso que quando ouvimos a palavra livre-arbítrio, soam muitas interpretações vagas a seu respeito. O Criador primordial queria que a Terra fosse um lugar onde houvesse liberdade de fazer o que quiser, sem limitações ou obstáculos no processo de experienciação. Infelizmente, o planeta foi roubado de seus criadores e seus raptores transformaram-no em uma prisão mental e consciente, a fim de satisfazerem suas vontades pessoais. Dessa forma, nossa liberdade foi tirada e nosso livre-arbítrio deturpado. Nos primórdios da criação, o livre-arbítrio existente decorria de sermos livres para fazermos o que bem quiséssemos. No entanto, uma coisa muito importante não existia: a dualidade. Assim que fomos aprisionados, a dualidade passou a fazer parte de nossa realidade, tornando a experienciação ainda mais volátil e árdua. Saltando para os dias atuais, locais como Antártida, Triângulo das Bermudas, Golfo de Aden, Triângulo da Amazônia, Pirâmides de Gizé, escondiam ainda mais segredos que despertam a curiosidade e dúvidas sobre tudo o que falamos até agora. Para que vivêssemos a experienciação, era necessário criar uma projeção de realidade.
Realidade essa que vivemos, em que pontos como o Triângulo da Amazônia escondem outra dimensão na qual habitam os tantos e tantos criadores e ou civilizações cósmicas. Já pensou por que tanto segredo na Antártida? Por que essa área é tão controlada para que nenhum turista esteja circulando por lá? Quando os criadores iniciais desenvolveram a raça humana, éramos completos e dotados da essência divina. Os únicos rastros de nossos ancestrais puros da raça humana foram deixados na Antártida e por lá estão até hoje. Afinal,
Quando fomos aprisionados, precisaram criar lendas e mais lendas para que estas se tornassem nossa base de fé e que pudesse nos manter limitados em consciência e impedindo que pudéssemos saber a verdade sobre nós. Ainda precisamos falar mais sobre o assunto. Não podemos nos limitar à pouca informação que temos. Expandir a consciência é a chave para encontrarmos nosso real motivo de estar aqui e alcançar a evolução que desejamos.